As numerosas bandeiras portuguesas em Tor Vergata eram a expressão visível de 11 mil portugueses na missa de envio presidida pelo Papa Leão XIV, a missa de encerramento do Jubileu dos Jovens que juntou 1 milhão de todo o mundo no mesmo local onde há 25 anos se encontraram com o então Papa São João Paulo II. Para muitos foi uma continuação de Lisboa 2023. Para outros, a vontade de descobrir algo que, com arrependimento, tinham perdido na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Outros ainda, a possibilidade de regressar ao mesmo lugar onde tinham estado no jubileu do ano 2000. Isto, participando num, queremos sempre ir ao outro e ao outro e ao outro. São experiências que nos levamos para a vida. Acho que o espírito de peregrinação com que viemos ajudou muito. O facto de termos vindo em diocese ajudou. Criámos um espírito mais coeso, mais unido e acho que o balanço geral é muito bom. Para mim o jubileu ainda não acabou. Acho que o jubileu não é, como o Papa estava a dizer, o jubileu não tem de ser uma coisa que seja momentânea, não é? Então, para mim, o jubileu vai continuar e recordar isto não é como uma simples recordação, mas sim como uma coisa de fé. Era a conclusão de um caminho que alguns iniciaram uma semana antes, num lugar cheio de intencionalidade. Assis, a cidade de São Francisco, o lugar que guarda o corpo de Carlo Acutis, o jovem falecido há apenas 19 anos e que será declarado santo já no dia 7 de setembro, juntamente com o também jovem Pier Giorgio Frassati. Foi para alguns jovens portugueses, Assis, a porta de entrada neste jubileu. Ali, em oração, permaneceram junto do túmulo de um como eles, que fez uma escolha e que dizia: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. Carlo Acutis é um estímulo para cada jovem sublinhar o seu original, que é também o melhor de si. A altura em que ele viveu também representa a minha idade, mais ou menos foi nesta altura que ele quis passar a mensagem de Jesus e, especialmente por ser da minha idade e por ser assim de uma geração mais próxima da minha, acho que acaba por se aproximar e conseguir dar-me mais motivação a querer fazer o mesmo que ele, a seguir o mesmo caminho que ele. Exatamente, basicamente Carlo Acutis é a nossa inspiração porque ele foi como nós, ele era um miúdo normal que decidiu começar a divulgar a palavra de Jesus através da internet, que é literalmente o que nós queremos fazer e é isto mesmo hoje em dia, o que nós utilizamos mesmo a internet e acho que é isso mesmo, ele inspira-nos bastante. E Carlos Acutis é muito importante porque mostra-nos que o mundo precisa de mais santos e nós podemos ser estes santos de calças de ganga, como já o Papa dizia. Eu acho que é um exemplo muito marcante, como nós ontem fomos vê-lo, não é? Tivemos a nossa vigília, tivemos a oportunidade de o visitar lá na capela, salvo erro, e pronto, acho que é uma boa figura para nós seguirmos. Acho que é algo que nos enche o coração, que nos faz viver mais com esperança este jubileu. Da Diocese de Setúbal vieram 500 jovens. A oração diária era prioridade neste grupo, acompanhado pela equipa do seminário que assume também a responsabilidade da Pastoral das Vocações. A Pastoral das Vocações pressupõe que nós estamos com os jovens, que os conhecemos, que estamos envolvidos naquilo que são os jovens que estão da nossa Diocese e que só nesse contacto é que se podem suscitar perguntas, é que se pode suscitar um acompanhamento para que seja qual for a vocação a que os jovens são chamados e, portanto, para nós fez-nos muito sentido, logo desde o princípio, queremos estar envolvidos na preparação, na organização, na participação deste jubileu para estarmos juntos e caminharmos juntos durante estes dias com os nossos jovens. A presença do seminário junto dos jovens de Setúbal concretizava-se nos próprios jovens, naqueles que fizeram esta opção. É muito importante para partilhar a vocação, para tentar também mostrar que o ser jovem não impede de entrar no seminário, o ser jovem não é um impedimento para ser padre, para ser frei, ou para as raparigas para ser freira ou monja. É muito importante também conhecer os jovens da Diocese e estabelecer ligações aos jovens para também não nos verem como extraterrestres e poder evangelizar e mostrar que há outros caminhos além também do matrimónio. No horizonte estava uma semana que prometia ser intensa e desafiante para a dimensão espiritual de cada um.
O cardeal Dom Américo Aguiar, que acolheu os jovens da sua diocese neste lugar tão especial, destacou o relevo de figuras como a Acutis, São Francisco ou Santa Clara e a importância de se estar aberto às surpresas de Deus. São homens e mulheres, no caso, que converteram as suas vidas, que radicalmente tomaram opções de vida em momentos e idades diferentes, totalmente diferentes, em séculos totalmente diferentes, para nos dizer que Deus continua a chamar e Deus continua a ter um sonho para cada um. Foi esse o desafio, o convite que eu fiz a estes peregrinos de esperança, é que estivessem abertos às surpresas de Deus e cada um tivesse o gosto, a vontade e o desejo de entender qual é o sonho, qual é o projeto de Deus para cada um. Que não percam nunca aquele sentido de serem protagonistas, que o Papa Francisco nos desafiava e que nos deixou muito, serem protagonistas, não podem mudar o mundo, independentemente das dificuldades, apesar das dificuldades, de que podem continuar a sonhar, os seus sonhos não estão desfeitos apesar de todos os problemas que podemos viver, que nunca deixem de sonhar alto e que se afirmem de facto nos seus contextos, nos seus grupos, nas suas comunidades, que se cheguem à frente e que não percam de facto este protagonismo juvenil. E estes jovens peregrinos são também estímulo para a Igreja entender as novas gerações. Hoje nós temos de ser capazes de entender a linguagem dos jovens para os problemas de hoje, para a Igreja de hoje, porque às vezes sinto que insistimos em continuar a fazer o mesmo de séculos, esperando resultados diferentes. Isso não é muito, nem é inteligente, nem é saudável. Por Assis passaram também os jovens da Diocese de Beja, acompanhados por quem ali assume o carisma de São Francisco. Há muitos anos na Diocese, a Fraternidade dos Irmãozinhos de São Francisco de Assis acredita que a busca dos jovens pode encontrar em Assis algumas respostas. Sente-se que os jovens querem cada vez mais levar dentro de si aquilo que é o essencial. Não o banal, mas aquilo que é o essencial. Querem cada vez mais ir mais fundo e eles querem, na verdade, anunciar a esperança. E a cantar, vamos rezar. Este era o Jubileu dos Jovens, mas para todos é o Jubileu da Esperança. E os mais novos sabem da sua importância para enfrentar desafios. Para mim, a esperança é algo, ou seja, é algo que nos faz querer crescer, querer acreditar e querer ser mais. Esperar por algo, ou seja, ter a percepção que vai acontecer alguma coisa, que neste caso, pronto, temos esperança sobre isso. A esperança é acreditar no amanhã, é o que Jesus nos veio ensinar e com a sua ressurreição conseguimos sim acreditar no dia da manhã com maior felicidade. Pedro Carvalho falava numa maratona, o responsável pela pastoral juvenil no nosso país reconhecia que Assis é um belo lugar para carregar energia para o caminho. Uma peregrinação é uma maratona e eles fazem aqui um ponto de abastecimento, quer na sua fé, quer na sua alegria, para seguirem para Roma. E penso que também inspirados por Francisco de Assis e Carlos Acutis, que foi um patrono da Jornada Mundial da Juventude, sintam-se inspirados para serem peregrinos de esperança em Roma. Em Roma já se percebia a dimensão e sentia que o que estava a acontecer não era um simples evento, mas algo que crescia no interior de cada um. Ainda não tinha caído a ficha que estava em Roma, que estava no Jubileu, e acho que nós, enquanto grupo, nós tínhamos dito acho que ainda não caiu a ficha, mas depois vemos esta gente toda que começou a cair a ficha, que isto sim é um Jubileu. E essa é uma oportunidade deles verem que, embora sejamos todos católicos, a vivência de uns é totalmente diferente da nossa. Basta olharmos para o povo latino, o asiático, o africano, é totalmente diferente de nós europeus. E somos todos iguais, a viver de uma maneira diferente Jesus Cristo, e é uma oportunidade deles conhecerem essa realidade desses povos tão bonitos e que nos faz sermos únicos, uma igreja única, católica, e acreditar no mesmo, que é Jesus Cristo, que é o que nos faz estar aqui. Pelas artérias que conduziam à Praça de São Pedro,
adensavam-se os peregrinos que chegavam movidos por diferentes impulsos. É viver um pouco dessa alegria que vivemos nas jornadas, a alegria de sermos cristãos, a alegria de estarmos no mesmo sítio para a mesma coisa, sentirmos que estamos todos unidos, que estamos todos para o mesmo, que somos iguais nas ruas, nos sítios por onde andamos, e isso é incrível. Conhecer outras pessoas, outros países, de outros continentes, e sermos todos iguais e percebermos que a Igreja é efetivamente de todos, como o Papa Francisco nos disse, e muito bem. Essa é a expectativa maior. Pela convivência com outras pessoas, sair fora da nossa zona de conforto, que acho que é uma coisa que durante o ano nós não fazemos muito, e pelo sítio em que foi realizado. Lembrar um pouco a jornada de 2023. Há bocado, quando chegámos ali à frente e vimos a quantidade de pessoas, recordar aquela fantástica sensação da jornada. É uma sensação mágica, incrível, que não dá para explicar. A diversidade de culturas, nós temos todos a mesma religião, mas há coisas que fazemos diferentes e aprendemos uns com os outros até para melhorar, e depois também de ver um monte de gente que não era portuguesa a vir para cá, e acho que incentiva também muito os jovens portugueses a irem e a acreditarem e a viverem essa experiência sem medo. E nessa tarde, a surpresa de um Papa que apareceu mais cedo e atravessou a multidão dos jovens a revelar proximidade e a possibilitar, para a grande maioria, o primeiro contacto com o sucessor desse Papa Francisco, que os tinha convidado para estar ali nesta ocasião. Para mim, a esperança tem muito a ver com o que a gente quer, e é fé. Eu tenho muita fé, e o nosso grupo, e acredito que os jovens tenham muita fé. Para mim é que, apesar de todas as coisas que nós achamos, ou os nossos isses, ou os mas, isso acontecer isto em relação ao lado negativo, é termos sempre aquela esperança de que vai correr tudo bem, vai ser tudo positivo. A esperança semeia-se nas pequenas coisas, nas pequenas ações do dia-a-dia. São Paulo Fora de Muros é a basílica que tradicionalmente acolhe as celebrações ecuménicas que rezam pela unidade entre os cristãos e que tem no apóstolo Paulo o grande conciliador da novidade cristã com a diversidade dos povos e das culturas. Foi ali que os portugueses se encontraram no momento de partilha e oração, presidido por Dom José Ornelas, que falou do significado de ter 11.000 jovens portugueses em Roma. É um sopro de esperança, porque este é o jubileu da esperança, e como isso significa como a esperança não morreu nos jovens, e por mais difícil que os tempos sejam, eles são um caminho de esperança. E isso é muito bom também, dá esperança. A esperança deles também nos dá esperança a nós. Na Eucaristia foi entregue um sobreiro que será plantado na residência de férias do Papa, em Castelo Gandolfo, uma de muitas árvores que o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil vai plantar no nosso país como forma de compensar a pegada carbónica da viagem dos jovens à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e ao Jubileu em Roma. E muitos que ali estavam respondiam a um convite que lhes tinha sido feito. Vir ao jubileu é primeiro de tudo participar num jubileu, que também não acontece sempre. E depois ter a oportunidade também de trazer jovens comigo e de conseguir mostrar-lhes esta festa e esta dinâmica da Igreja aqui em Roma. Eu gostei muito da experiência nas jornadas. Foi um sentimento muito grande e quis repetir e sentir toda esta comunhão que existe entre os jovens católicos do mundo inteiro. Ainda por cima em Roma, que é a cidade do Papa, o centro da nossa fé, acho que é uma experiência que vale muito a pena. No itinerário destes dias, na Cidade Eterna, estavam as Basílicas de Roma, cujos titulares são cardeais portugueses. Um deles, o cardeal Dom Américo Aguiar, acolheu os jovens na Basílica de Santo António de Pádua, na Via Merulana, da qual é o titular. O povo que andava nas trevas.
Nessa tarde ela foi ainda palco para um concerto do padre Duarte Rosado, que trouxe alguns dos seus temas compostos a partir dos textos bíblicos. Numa terra de sombra. E neste alinhamento surgia o tema da fragilidade. A mim parece-me só que a fragilidade é bastante inevitável, mas não é, a esperança não começa quando a fragilidade acaba. Eu acho que a esperança começa dentro da fragilidade, de um Deus que acolhe a fragilidade de braços abertos. Não tem problemas com isso. E no fundo acho que é a partir depois da fragilidade que também podemos crescer, porque é onde temos de confiar e onde podemos nos pôr nas mãos de Deus. Ali ao lado, os jovens puderam recordar a sua experiência em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. A edição de 2023 estava representada nas fotografias de Bárbara Vitória. Para todos nós é um sentimento um bocadinho nostálgico, porque chegamos aqui e somos acolhidos muito bem à mesma, mas por um Papa diferente. Portanto, acho que se calhar foi um dos pontos mais altos, foi a visita do Papa Francisco a Lisboa, e tenho uma das fotografias desse momento, da primeira vez que ele apareceu no recinto da Colina do Encontro. É uma das fotografias que está lá dentro, e que eu enquanto fotógrafa não estava à espera de sentir o que senti. Transcendeu a parte profissional e venceu-me ali a parte pessoal. E eu acho que é um bocadinho isto, e rezar para que o novo Papa faça um caminho de fé e num mundo tão difícil, de esperança, sobretudo, que é o fundamento desta peregrinação, deste jubileu. Em Lisboa ou em Roma, os jovens não escondiam o entusiasmo da descoberta e do encontro. Fiquei com alguma necessidade de ter esta experiência num sítio que não fosse a minha casa, porque é uma experiência muito diferente. E portanto decidi vir. Acho que é sempre bom. Claro que é ótimo estarmos em casa e termos os nossos amigos e a nossa forma de viver a fé, mas é de uma grande riqueza poder fazê-lo com os jovens de todo o mundo e que o fazem de uma forma tão diferente, e também poder fazê-lo com um Papa tão novo que se quer dar a conhecer aos jovens, e acho que é muito importante. A Féria de Roma acolheu 25 mil jovens. Durante alguns dias foi este o hotel de alguns, onde as horas de sono não abundaram, mas que aprofundou a experiência das grandes jornadas da juventude. Foi ali que encontramos a Leonor Lopes, que foi convidada para escrever algumas das orações que os jovens puderam escutar através da aplicação Click to Pray. Eu fiquei super contente, foi assim mesmo, eu não acredito. Ao início pensava que era algo super grandioso para uma pessoa como eu, e que sentia, eu não estou assim tão preparada, acho que é uma coisa demasiado grande para mim, mas depois fui escrevendo e fui vendo como é que estava a correr, e até pensei, ok, está muito bem, está a correr bem, mas fiquei mesmo muito feliz e também muito orgulhosa de mim mesma, porque é algo que eu realmente gostava de fazer mais, porque posso também partilhar um bocadinho a minha oração com os outros de uma maneira mais espontânea e também preparada, sim, mas que eu conseguisse mostrar a mais gente o que penso e o que sinto. Quem já não se surpreendeu com a dimensão do dormitório foi a Margarida Facas, que há 25 anos também esteve em Roma com o Papa João Paulo II. Há 25 anos havia um Deus que me chamava e que me queria pôr nesta experiência radical. E este Deus continuou-me a chamar ao longo dos anos, e hoje queria também ajudar estes jovens a vê-lo e a descobri-lo em tantos jovens que vêm de tantas partes do mundo, só por um objetivo: mostrar que todos podemos ser melhores e diferentes em Cristo Jesus. Mas foram mais os repetentes de Tor Vergata que estiveram desta vez em Roma. Há 25 anos fomos desafiados por São João Paulo II que fôssemos, ou melhor, não tivéssemos medo de sermos jovens felizes, e que não tivéssemos também medo de incendiar a igreja com a nossa alegria. Passados 25 anos, estava a refletir sobre isso, ali na Eucaristia de hoje, e vi os jovens imensamente felizes, imensamente alegres, no abraço da paz, e portanto num sítio de paz,
que estamos a viver e nestes momentos desafiantes no mundo, é muito importante que também os jovens portugueses levem esta mensagem, uma mensagem de acolhimento, de encontro entre todos os jovens, entre todos os países, para Portugal. Somos mais de facto nós a fazê-los viver essa história também de há 25 anos do que propriamente eles a fazerem essas perguntas, mas também é bom sermos nós a recordar que esta igreja tem uma história e que nós fazemos parte dela e que eles um dia também irão, com jovens de outras gerações, fazer um bocadinho história e fazer parte dessa história futura. Sinal de uma igreja em caminho foi a presença de bispos portugueses que acompanharam os jovens ainda mais de perto. O Patriarca de Lisboa viajou com eles 4 dias de autocarro e destaca a riqueza da experiência. A primeira foi a experiência da proximidade com os jovens. Estar com eles, ouvir a sua linguagem, as suas preocupações também. Perceber como os jovens de hoje, talvez como os do passado, mas hoje de uma maneira muito mais saliente, trazem dentro de si um interesse especial pela dimensão espiritual, uma proximidade. Dom Virgílio Antunes foi outro bispo a trocar o avião pelo autocarro com os jovens. Viemos 5 autocarros de pessoas e o bispo veio num deles e, pelo que sei, o bispo gostou muito da viagem até Assi, que foi onde nós fizemos a nossa primeira paragem, e depois nós pensámos que ele ia já com o carro num serviço mais confortável até Roma, onde ele ia ficar instalado eventualmente, mas não, curiosamente ele fez a viagem connosco e só depois, em Fiera de Roma, é que ele se separou de nós, e eu acho que foi um momento muito engraçado. Nós também tivemos muitos momentos de convivência com o Sr. Bispo, mesmo em Assi e em Roma, encontrámo-lo várias vezes e podemos sempre falar abertamente, e é muito bom poder isso. É um sentimento muito bom poder falar abertamente com uma pessoa tão incrível como é o Bispo Virgílio de Coimbra. O novo Bispo da Guarda provou que em qualquer lugar se pode atender em confissão. Em primeiro lugar, é a oportunidade de uma proximidade, não é? De facto, tendo chegado há pouco tempo, é uma forma deles perceberem que o Bispo não é alguém distante, que está não sei aonde, mas que é alguém que caminha com eles e que está disponível para os ouvir, para os acolher, para escutar as suas inquietações. O objetivo inicial era irmos confessar-nos todos ao Círculo Máximo, mas dada a fila e também porque tínhamos outros planos para a tarde não foi possível, e então o nosso departamento da Pastoral Juvenil decidiu confessar-nos aos 2 padres que temos mais ao Bispo. E eu pessoalmente escolhi o Bispo porque já me tinha confessado aos outros 6 padres e queria sentir a experiência de confessar-me ao Bispo, já que ele também está na diocese há pouco tempo e de pouco que já vimos através das homilias ou das suas reflexões, ele tem muito para nos ensinar e é uma pessoa que eu admiro bastante e queria ver o que é que ele tinha também para me dizer a mim pessoalmente, dado os meus problemas e os meus pecados. E foi muito bom sair lá com outro espírito, gostei imenso de ouvir. E por fim os jovens deixavam o hotel improvisado da Féria de Roma, com tudo o que tinham. O caminho mandava para Tor Vergata. Há 25 anos esteve ali 1 milhão de jovens com João Paulo II, agora voltou a estar com Leão XIV. Agora regressando, como é que se é semeador da esperança, como o Papa pediu, como é que se partilha o que aqui se viveu? Olha, é dar o testemunho, se calhar esta juventude mais nova que nós trouxemos no grupo, ter outra visão do mundo e se calhar deixar de dar tanta importância ao que não tem importância. E semear a partir daí, que é com a palavra, como fizeram os discípulos, levar a cada um e faz o povo. E como é que um jovem como tu partilha a esperança? Passando a mensagem aos outros e tentando que o nosso grupo, nascido este ano, ainda cresça mais. Sempre é uma alegria, né, estar presente entre milhões de jovens católicos para aumentar a nossa fé, compartilhar também um pouco com os jovens que ficaram em Goiânia, na nossa paróquia. Nós somos da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, do Movimento Eucarístico Jovem. Então a gente veio também representando esses tantos jovens que não puderam vir, para estar aqui em comunhão com o nosso Papa Leão, com a Santa Igreja Católica e, obviamente, agradecer a Deus por todas as graças e bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. João Paulo II pediu aos jovens para não terem medo. 25 anos depois, Leão XIV lembrou que não são os algoritmos que nos ditam as amizades. Estes jovens que aqui estiveram voltarão em jubileus futuros, em cada Jornada Mundial da Juventude, trazendo consigo os jovens de cada época, mostrando à Igreja e ao mundo, contrariando as redes sociais,
que uma notícia com 2000 anos continua uma tremenda novidade.